Estão com frio debaixo das cobertas hoje. Vão estar lendo um texto lá de Apocalipse, Apocalipse 5, versículo... Vou separar aqui. Apocalipse 5, a partir do versículo... a partir do versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos orar então, irmãs. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra tão maravilhosa, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, porque realmente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor domina sobre todas as coisas, porque o Senhor realmente reina sobre todo o universo, Senhor. E nesta manhã nós queremos te adorar, te bendizer e realmente, ó Deus, nos prostrar aos teus pés. Ó Deus, que esse tempo de comunhão que nós temos, de estudo a tua palavra, que o Senhor possa mesmo usar essa palavra, ó Deus, e encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração da tua graça, da tua presença. Abençoe a vida de cada irmão, ó Deus, e toma conta desse tempo, ó Deus, agora, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, nós vamos pegar o último slide da aula passada, que nós não fizemos, né? A gente colocou algumas figuras simbólicas e literais. Essas, nós vimos sobre as igrejas, né? E essas figuras, então, elas, para nos ajudar um pouquinho no entendimento de Apocalipse, nós falamos que as profecias, elas têm uma parte que é literal e outra parte simbólica. E aqui no Apocalipse tem muito essa questão. Tem a parte simbólica e a parte literal. Então, eu coloquei só algumas figuras aí. Isso aí é claro que não é da minha cabeça, né? Mas são os irmãos estudiosos, irmãos sérios, né? Irmãos tementes ao Senhor, com o estudo deles, eles descobriram, vamos dizer assim, né? O Espírito Santo revelou sobre isso. Então, veja bem, algumas figuras simbólicas. Os números são simbólicos. Os animais, quer dizer, os números não são todos são simbólicos, mas a maioria deles são simbólicos. Os animais, tipo as rãs, besta, a serpente, o dragão, o gafanhoto, a águia, o cavalo, isso tudo é simbólico. As cores, preto, escarlata, púrpura, esmeralda, branco também. As personalidades humanas, que é a mulher, a prostituta, a noiva, a esposa, também são simbólicos. Agora, literais. E nós vimos também que essas figuras simbólicas, o Espírito Santo explica praticamente quase todas. Muitas estão no próprio contexto imediato, outros num contexto mais remoto, outras em outros livros da Bíblia, então tem explicação. A gente não pode inventar o significado desses símbolos a partir do que a gente acha da cabeça da gente. Mas nós vimos aquele versículo de Salmos que fala: na tua luz veremos a luz. A gente tem que interpretar a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. Agora tem os literais. Nós falamos que as 7 igrejas são literais, porque aquelas igrejas, elas existiam na época de João.
mas elas representam também as igrejas no decorrer da história da igreja, e também hoje, no dia de hoje, elas são representadas também. As pessoas, é claro, né? Deus, Cristo, Espírito Santo, os anjos, os anciãos, os mártires, as duas testemunhas, os judeus, os gentios, isso tudo é literal. Guerra, fome, peste, morte, abismo, o Armagedon, o Rio Eufrates, isso tudo é literal também. O número 7 é um número muito importante aqui no Apocalipse. Ele aparece 57 vezes no livro de Apocalipse, e ele significa uma perfeição. Significa perfeição e também, como fala, gente, ele significa também como fosse o cumprimento das coisas todas, né? O fechamento daquilo ali. Isso é o número 7. A gente deve lembrar que o 4 representa a Terra, porque você vê que são 4 pontos cardeais, são 4 estações, então o 4 ele representa a Terra, e o 3 é a perfeição espiritual, a perfeição de Deus, né? Que é Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, sempre são 3. Então, são os 2 juntos, esse é o número 7. E tem 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Então, esse número 7 aparece muitas vezes, e isso é importante, gente, porque o Espírito Santo quer que a gente preste atenção nesse fato. Vamos abrir, então, e ler essas 7 bem-aventuranças, que são importantes. Vamos abrindo, assim, bem rapidinho. Quem for achando ali, começa Apocalipse 1:3 e assim por diante. Cada um vai achando um que a gente lê bem rapidinho. Vou ler o primeiro. Então, Apocalipse 1:3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Amém. Então, essa é a primeira bem-aventurança. Agora, 14:13. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Isso, a segunda bem-aventurança. Agora, 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Isso. Então, a terceira bem-aventurança. Agora, 19:9. E disse-me, escreve bem, aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso. Agora, 20, versículo 6. Felizes, Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. É o 22, versículo 7. vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Amém. E o 22:14, que é a sétima, né? Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles serão permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Amém. Então, são 7 bem-aventuranças. Aquela palavra que eu queria falar do número 7 é como se fosse completo, né? Não sei se eu falei, mas como se fosse completa, perfeição assim completa. Tem outros números também que falam da perfeição. O 13, o 3, como eu falei, e outros, né? Então, é isso aí, queridos. Então, são 7 bem-aventuranças. Então, esse é um número importante. São 7 trombetas, 7 taças,
e assim por diante, né? Assim por diante. Então, hoje a gente vai ver essa parte 3 do livro de Apocalipse, nós já lemos, né, uma parte, aí já lemos essa Apocalipse 5, a gente viu, pode passar, Joyce, a gente viu que os 3 primeiros capítulos é Jesus falando para as igrejas, né, Jesus falando para as igrejas, nós já vimos mais ou menos o que o Senhor quer encontrar, deseja encontrar na sua igreja. Nós vimos várias coisas, né? Que é o amor, que é a fidelidade, etc. Vimos aquelas palavras, aquilo que o Senhor quer encontrar na sua igreja. Então, a gente sabe que Apocalipse é revelação, significa tirar o véu. Nós já vimos isso, né? É interessante porque lá em Daniel, quando Daniel tem aquelas visões, aí o próprio anjo fala com ele o seguinte, olha aqui para vocês verem, quer ver? Lá em Daniel 12, versículo 9. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o anjo fala com Daniel que a palavra está selada e que está encerrada. Agora, aqui em Apocalipse, é falado o seguinte, ó, aqui é Apocalipse, se não me engano, aqui no 22. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala que está aberto, né? Que é para a gente. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui, eu não marquei. Eu não marquei, mas aqui em Apocalipse está falando que o tempo está próximo e que então esse livro está aberto, que era para João mesmo falar com todos, porque esse livro estava aberto, está aberto, né? Deixa eu ver. Eu não anotei, agora eu estou perdida aqui. Vou achar aqui para a senhora. Deixa eu ver. Talvez esteja no princípio, estou achando que está no fim, às vezes está no princípio, né? Quando ele fala, não é esse versículo, não, mas quando o Senhor fala assim, olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, aqui é quando realmente o véu foi tirado, né? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, a gente vê que aqui já foi aberto os selos, que é para a gente entender, para a gente ler e saber o que vai acontecer, né? Achei. É no capítulo 22, versículo 10. Fala o seguinte, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, olha a diferença de Daniel aqui para Apocalipse. Então, não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Então, esse livro é uma revelação, não é que nós vamos entender tudo, mas o Senhor abrindo a revelação, é o que nós falamos, ele querendo dizer que vale a pena, que é para a gente manter firme, porque vale a pena, porque está perto, né, a nossa redenção. E eu coloquei aí, queridos, até o seguinte, que tanto o livro de Daniel, é claro que existem outras profecias, por exemplo, o livro de Joel fala muito, né, também sobre a volta do Senhor, mas de uma maneira especial, o livro de Daniel, o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, que é o que a gente chama de sermão profético de Jesus, ele nos ajuda a estudar Apocalipse. Então, a gente precisa conhecer um pouco dessas profecias lá em Daniel e também esse discurso, esse sermão profético de Jesus lá em Mateus 24 e 25. Talvez até a gente entre um pouquinho nesses dois textos aí, para a gente compreender, ter uma noção melhor aí do que está no Apocalipse, certo? Então, a gente vê também que o Cordeiro no trono é citado 28 vezes. É muito interessante como que no Apocalipse fala do Cordeiro e do Cordeiro. Por quê? Bom, alguns irmãos falam o seguinte, que são tantas cenas no Apocalipse fortes, né, com relação à besta e tanta coisa, que o Senhor Jesus, ele se apresenta como Cordeiro. O Cordeiro é aquele manso.
é aquele que deu a vida por nós, que derramou o sangue dele por nós. Então, quando ele coloca o Cordeiro de Deus, é como se trouxesse, assim, uma tranquilidade ao nosso coração. E esse Cordeiro, então, é citado 28 vezes ali no Apocalipse. Então, nós vimos, então, queridos, do capítulo 1 ao capítulo 3, sobre as igrejas, né? Falamos um pouquinho sobre as igrejas. Agora, Apocalipse 4, ele vai falar sobre a glória de Deus, o poder e a majestade de Deus. É quando João, então, ele chega ali, né, naquele trono, e ele vê. Então, quando você lê, é muito lindo essa visão do trono de Deus, né? O universo como foi criado, aquilo que o poder de Deus, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa. E a gente pode ler ali, vamos abrir aqui em Salmo 89, 6 e 7. Depois vocês leem com atenção, se vocês não leram ainda, esse capítulo 4, como é que é maravilhoso aí, a gente imaginar, né? A gente não tem condição de imaginar, mas a gente pode ter um vislumbre daquilo que é o trono de Deus, né? Alguém abre Salmo 89, 6 e 7, outra pessoa abre em 1 Reis. Ezequiel a gente não vai ler tudo, né, porque é um texto grande, mas vocês podem ler depois, e Daniel 7, 9 e 10. Então, quem achou Salmo aí, lê para nós, por favor. Vou ler. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam o seu trono. Aí, amém. É muito maravilhoso. Aqui fala que olhei e eis somente uma porta aberta no céu, quando tem a primeira voz, como de trombeta, falar comigo, dizendo, só para aqui. Então, ele se achou em espírito, e então, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E aí vai falando, né? 1 Reis 22, 19. (22, 19). Então disse ele, e ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Isso. Amém. Agora, lá em Ezequiel, ele era um sacerdote, Ezequiel foi levado para o cativeiro, né? E ele, então, no capítulo 1, ele fala sobre essa glória de Deus, e a gente vai ver isso lá quando fala dos seres viventes, fala dos 4 querubins que carregavam a glória de Deus. Ezequiel tem a visão da glória de Deus saindo do templo. E logo, porque foi quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e logo quando aquela glória sai ali do templo, a glória de Deus sai do templo, aí depois, na Bíblia, não é falado mais Deus dos céus e da terra, mas é falado só Deus dos céus, porque a glória de Deus tinha saído daquele lugar, por causa da desobediência do povo, né? Então, Ezequiel vê aquela glória saindo ali. Depois vocês podem ler Ezequiel 1, porque é importante para a gente ver que é bem semelhante ao que está aqui em Apocalipse 4, falando dos seres viventes, né? A descrição dos seres viventes. Agora alguém abre Daniel 7, 9 e 10. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Amém. Então, isso aí também é bem semelhante àquilo que a gente está vendo em Apocalipse, né, irmãs? Então, isso aí, esse capítulo 4 fala da glória de Deus, do poder e da majestade de Deus. É um capítulo muito maravilhoso, né? Tem outros
outros textos na Bíblia que falam sobre essa glória de Deus, né? Quando a glória de Deus encheu o tabernáculo, quando a glória de Deus encheu o templo, as pessoas não podiam entrar, né? Porque não tinham condição de entrar, por causa da glória do Senhor, né? E também ali, quando o povo de Israel estava aos pés lá do monte, né? Do Monte Sinai, onde as leis foram dadas, ali sempre fala que o monte fumegava e tremia, não é? E aí as pessoas ficaram amedrontadas, aquilo era um pouco do poder de Deus que desceu naquele lugar. Então, queridos, é uma coisa que a gente realmente não pode imaginar, não é? Esse é o capítulo 4, depois vocês leem com atenção como que é lindo esse capítulo, né? E aí o capítulo 5 de Apocalipse fala do Cordeiro, né, do Senhor Jesus como tendo sido morto, é o que está falando aqui. Parece que essa cena do capítulo 5 é uma cena quando Jesus chega no céu, logo depois que ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Então, nesse capítulo 5, João fala que viu na mão direita aquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos, quer dizer, estava fechado, né? E aí viu um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? Veja bem, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João, então, chorava muito. Esse livro, os estudiosos falam que é a história do universo. É o plano de Deus para o destino do mundo, para o destino do universo. E esse livro, então, estava selado. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas para a honra e glória dele, e que ele criou a terra e colocou o homem aqui nessa terra, para que o homem reinasse aqui na terra. E fosse como fosse vamos dizer assim, entre aspas, né, um ajudante de Deus aqui na terra. E o homem, de uma maneira errada, ele colocou esse reinado na mão de Satanás. Nós conhecemos bem a história de Gênesis, né? E Gênesis e Apocalipse tem uma comparação muito importante. Ali em Gênesis, a gente vê só a criação da terra. No capítulo 1, entre o versículo 1 e 2, parece que foi como se Deus fizesse uma recriação, né? Porque a terra se tornou sem forma e vazia. Então, a gente vê que ali começou a entrar a rebelião, né? Ali a rebelião dos anjos caídos, comandados por Satanás. E Deus, então, como ele recriasse a terra. E aí, nós entregamos, era para o homem, então, o homem era neutro naquela época, quando Deus criou o homem, né? E era para o homem, então, reinar nesse lugar, derrotando Satanás, mas isso não aconteceu, né? Nós caímos, e aí, então, vem todo esse plano de Deus, não que Deus não tivesse esse plano, mas vem todo esse plano de Deus de resgate, porque essa terra e todo o universo pertence a ele, tudo pertence a ele. O inimigo, ele é um usurpador, e quando chega aqui em Apocalipse, o inimigo sabe do fim dele, qual vai ser, por isso que ele não quer que a gente estude, nem que leia, acha tudo complicado, porque ele sabe aqui como que a história vai terminar. E graças a Deus por isso, porque aí João chorava muito, porque ele sabia da importância de abrir esse livro, né? Mas aí o anjo fala com ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, nós sabemos que esse leão da tribo de Davi é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ali na cruz, ele venceu o inimigo, venceu o diabo e os seus anjos, e ressuscitou. E aí, então, porque Jesus, então, ele foi o homem perfeito, sem pecado, sem nada, para poder resgatar a nossa história, né? Nos resgatar. E realmente é isso aqui que está escrito, olha, esse é o plano de Deus, olha, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste o quê?
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso aqui é o plano de Deus. Isso aqui é o destino do mundo, é o plano de Deus, é o propósito de Deus, que nós possamos reinar aqui na terra. Jesus falou falou com os discípulos, né, com aquele povo que o seguia, que era um pouquinho, eram poucas pessoas. Ele fala assim: não temeis, pequenino rebanho, porque aprove a Deus a dar-vos o seu reino. Nós não conseguimos entender isso, né, queridos? Nós, que somos miseráveis, que somos pó, mas aprove ao Senhor nos dar o reino, e que nós pudéssemos reinar com Ele, reinar com o Senhor Jesus. Então, esse é o propósito, o plano e o destino, o nosso destino com Deus. Então, foi isso que o Senhor Jesus, então, ele veio fazer aqui na terra, resgatar essa história. Então, vamos ler lá em Mateus 6:10. Alguém lê, nós já lemos, mas vamos ler novamente Apocalipse 5, 9, 10 e Apocalipse 21, a 7. Alguém pode ler para nós? Por favor. Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha bem, essa é a oração de Jesus. Jesus nos ensinando a orar. Ele fala: venha o teu reino, e a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Na terra, a vontade de Deus não é feita assim como ela é feita no céu, não é verdade? Aqui na terra, infelizmente, o inimigo, ele faz as coisas por causa do nosso coração mau, né? Faz através de nós. Mas o Senhor, então, ele ora nesse sentido, que o reino de Deus venha, que Deus possa reinar nessa terra e que a vontade dele seja feita plenamente na terra, assim como ela é feita no céu. E essa vontade de Deus aqui na terra, minhas irmãs, é feita através da igreja. Por isso que nós precisamos estar diante de Deus em oração, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Isso é muito importante. Apocalipse 5, 9 e 10, alguém lê para nós? E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Então, aqui está sendo falado que realmente o Senhor Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus, e esse propósito de Deus vai ser cumprido, não é? Realmente, essa vontade de Deus vai ser cumprida. Então, Jesus comprou a pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e nós vamos, então, reinar sobre essa terra. Então, queridos, isso é uma coisa muito maravilhosa, a gente não consegue imaginar como é isso, mas aprove o Senhor que o Senhor Jesus Cristo, de unigênito, ele fosse o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então, isso é uma coisa muito maravilhosa, e nós devemos meditar nisso, porque esse é o propósito de Deus, né? E o Senhor, então, está trabalhando na nossa vida para que isso seja alcançado na nossa vida. Pode passar, Joyce. Não, 21, Apocalipse 21, de 1 a 7. Pode ler, irmã. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas.
e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Ô, gente, que coisa maravilhosa isso aí, né? Isso aí é que deve ficar no nosso coração e na nossa mente, né? Que realmente Deus fazendo todas as coisas novas. E quando a gente lê esse capítulo 21, a gente lembra lá de Gênesis, quando Deus criou a terra, criou as coisas todas, né? Mas agora ele vai fazer novo céu e nova terra, e o mar já não vai existir. Ele fala aqui da noiva do cordeiro, ali em Gênesis tem um primeiro casamento, né, de Adão e Eva, mas aqui termina também com um casamento, que é as bodas do cordeiro com a sua noiva, com a igreja, né? Lá em Gênesis fala de Deus visitando o jardim, aqui em Apocalipse fala Deus habitando com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens, habitando com eles, né? Lá em Gênesis fala de morte, de praga, de dor, mas aqui em Apocalipse fala que não vai haver mais isso. Então, queridos, isso aqui é quando o véu é tirado e a gente pode ter uma visão daquilo que vai ser o futuro, o nosso futuro com Deus. Então, por isso que essa carta de Apocalipse, esse livro de Apocalipse, é uma carta de amor de Jesus para sua noiva, falando que ele está perto de vir, que é para a gente ficar firme e não esmorecer, porque aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, isso aqui é uma coisa muito linda, isso deve guardar o nosso coração. Quando fala que Abraão, lá na galeria, né, dos heróis da fé, fala de Abraão, que Abraão esperava uma cidade eterna, né? Então, Abraão esperava por isso. Aqueles profetas, aqueles patriarcas, eles olhavam para frente, não é? E os profetas, e mesmo no Novo Testamento, aqueles foram martirizados, e hoje mesmo, muitos cristãos martirizados, então, e sofrem, e todos nós devemos olhar para frente, saber aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, aquilo que é real, não é? Então, isso é muito importante. Pode passar, Joyce. E outra coisa também, quando fala assim, olha, quando é falado assim, olha, tudo está feito, o que as irmãs lembram quando fala assim, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega? O que as irmãs lembram? Ninguém lembra de nada? O princípio e o fim. Sim, ele fala é Alfa e Ômega, mas quando Jesus estava na cruz, o que ele falou? Tudo está consumado. Tudo está consumado, que é uma palavrinha que é tetelestai, é uma palavrinha jurídica, que fala realmente que tudo está consumado, que ele pagou todas as coisas, tudo está feito, tudo está pago, terminou, acabou. Então, isso é muito importante, tudo está feito. Então, tetelestai, está pago, acabou. Glória a Deus por isso, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Graças a Deus, a nossa vida está nas mãos desse Senhor que pagou todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Então, aqui a gente vai ver alguns outros símbolos, isso aqui também é só para ajudar as irmãs, esses símbolos todos estão explicados aqui. Fala sobre o dragão, não é? E aí, alguém abre lá em Apocalipse 12, 9, onde o Espírito Santo, ele mostra quem que é o dragão, a antiga serpente. Alguém abre lá em Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Isso. Então, veja bem, quando a gente lê sobre dragão, a gente já sabe quem que é esse dragão, que é Satanás, né? A antiga serpente, aquela serpente lá do Éden, que enganou a Eva, né? Agora, a besta, quem que é a besta? Alguém lê Apocalipse 13, 1 e 2, e alguém já vai abrindo Daniel 7, 1, 8.
Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, agora alguém abre lá em Daniel 7, 1 a 8, vai falar daquele sonho que Daniel teve, aquela visão, vai falar do leão, exatamente o que está aí, do leão, né? E vai falar do urso, e vai falar do leopardo, urso e a boca de leão. Então, alguém abre aí em Daniel 7, 1 a 8. É a mesma coisa. Isso aí está falando sobre os reinos da terra, viu? Então, quando está falando dessa besta aqui, uma pessoa mesmo que vai reinar sobre toda a terra e ele vai ter todas essas características dos reinos que já houveram aqui na terra, certo? Como fosse os reinos do mundo todo juntando nesse homem. Vai ser um homem realmente muito capaz, que é o anticristo, né? Vai ser um homem muito capaz, e ele, então, vai juntar todas essas características dos reinos aqui da terra. Então, vê lá, que é o mesmo sonho de Nabucodonosor, depois nós vamos poder ver lá em Daniel, é o mesmo sonho, só que, para Nabucodonosor, os reinos desse mundo, eles são ouro, é prata, é bronze, mas diante dos olhos de Deus, esses reinos são bestas, porque eles são terríveis, né? São maus, são terríveis, são totalmente fora da vontade de Deus. Então, Daniel 7, 1 a 8. Eu não sei se vai precisar da gente ler todos os versículos, mas talvez fosse interessante a gente ler. Vamos ler rapidinho aí, por favor. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isso que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dada a mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhes foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Então, tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E lhes foi dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Cara, ela não é muito diferente, não, pode ficar tranquila. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Olha bem, então a gente vê que esse sonho que Daniel teve foi realmente
os reinos da terra, né? Primeiro a Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Então, essa besta que vai emergir do mar, e nós vamos ver que a água ou o mar são os povos, como a gente vai ver logo aqui para frente, né? Ela realmente ela vai representar esses reinos. Foram reinos maus, gente. Quando a gente olha, lê a história, é terrível. O que esses imperadores, o que esses reis fizeram. Então, veja bem, aqui fala do leopardo, fala do urso, fala do leão, exatamente a figura que Daniel vê aqui. Então, a gente vê que essa que é a besta, é o anticristo, né? Agora, a segunda besta, que está escrito lá em 13, Apocalipse 13, 11, alguém lê aí. Viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e com 10 coroas. Denise, só um minutinho, esse é o 13, 1, né? Não? É o 13, 11. 13, 11, que vai ser a segunda besta. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Olha bem, né, até aí. Essa outra besta, ela sai da terra, uma sai do mar e outra sai da terra. E ela era como um cordeiro e falava como dragão. Alguém pode ver aí, Denise, mesmo no Apocalipse 19, 20, para ver o que era essa segunda besta. 19 e 20. Mas a besta foi presa, com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, essa segunda besta é o falso profeta, é o que está falando, é a explicação que o Espírito Santo está dando lá na frente, né? Aqui, a gente continuando a ler aqui 13, 11 para frente, você vai ver que ele enganava as pessoas, então ele fazia milagres, enganava as pessoas, né? Então, esse aqui é o falso profeta. Então, a primeira besta é aquele governante, o anticristo, e a segunda besta, então, é esse falso profeta. E o dragão, então, é a antiga serpente. A água são os povos. Alguém abre lá Apocalipse 17, 15. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Então está explicando aí, são as águas, isso é o mar. Quando fala que essa besta saiu do mar, ele está falando da multidão, né, das pessoas. As rãs são espíritos de demônio, lá em Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo. Você acredita? Seu livro para a batalha do grande dia, Deus Todo-Poderoso. Aí, então explicou então que as rãs são isso aí, semelhante às rãs, né? E a mulher, então, a grande cidade, lá em Apocalipse 17, 18, representa a Babilônia, né? Tudo o sistema desse mundo, né? Alguém lê Apocalipse 17, 18. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Então, o sistema do mundo, né? Nós já vimos isso lá em 1 João, que eu falo, não ameis o mundo, é o sistema do mundo, que é governado pelo inimigo, pelo diabo mesmo, né? Isso aqui são só alguns símbolos, queridos, que quando vocês estiverem lendo, aqui está explicando, né, o que é, para ter uma ideia, assim. Pode passar, por favor, Joyce. Agora fala do linho finíssimo, né? Apocalipse 19, 8. Alguém lê para nós? Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro,
O linho fino são os atos justos dos santos. Viu? Aí está explicando o que é linho fino, né? Então, quando a gente vê que estão vestidos de linho finíssimo, é isso aí, são os atos Logo justos. faço. E a noiva e a esposa, né? Está Vai falando dar da certo. santa cidade. Apocalipse 21, 9 e 10. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levantou-me um espírito e um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade e a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amém. Então, a gente vê a noiva, né? A noiva é a esposa, e fala da cidade de Jerusalém, que era toda revestida, que era de ouro e com pedras preciosas. Nós já vimos um pouco disso. E os seres viventes, esses seres viventes, está lá em Apocalipse 4, 6, vocês podem ver depois, tanto em Ezequiel quanto em Isaías, que são os querubins e os serafins. Eles guardam a glória e a santidade de Deus. São os seres que estão mais próximos de Deus. Então, eles guardam a santidade e a glória de Deus. Lá em Apocalipse 4, 6, vamos ler, então. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Isso. Então, quando fala esse coberto de olho, a gente fica imaginando assim, um tanto de olho, né? Mas isso aí fala da percepção dele, né? Que tinha percepção de todas as coisas. Quando fala de chifre, fala de autoridade, né? E por assim vai. Então, quando a gente lê lá em Ezequiel, ele vai explicar sobre os querubins, né? E Isaías 6 fala daquele serafim, lembra que foi com a brasa viva e tocou na boca, né? Na língua de Isaías. Então, depois vocês podem ver esses 2 textos aí. Aí pode passar, Joyce, por favor. Então, se a gente for fazer um esboço, assim, bem simplificado do livro de Apocalipse, a gente vê que Apocalipse de 1 a 3, Jesus é o Senhor da igreja. É a parte da graça, né? O Jesus como dono, Senhor da sua igreja. Apocalipse 4 até o capítulo 19, Jesus, então, é juiz do mundo, vai falar sobre aquelas trombetas, vai falar sobre aqueles ais, vai falar sobre as taças, né? Então, Jesus como juiz de todo mundo. E no final do Apocalipse, que é do capítulo 19 até o 22, Jesus é o rei de todo o universo. Se a gente for fazer um resumo desse livro, um resumo bem resumido para a gente entender, é isso aí. Outros irmãos também dividem Apocalipse em 2 partes. Apocalipse de 1 a 11 é uma parte, e de 12 a 22 é a segunda parte, como fosse de 1 a 11 são os acontecimentos todos, e depois de 12 até 22 é a repetição, com mais detalhes desses capítulos de 1 a 11. É outra maneira também de dividir Apocalipse. Pode passar, Joyce, por favor. E outro resumo, então, Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 5 é Jesus sendo elevado do Monte das Oliveiras até o trono. É do capítulo 1 até o capítulo 5. Do capítulo 12 até o 14 é Jesus voltando do trono até as nuvens. Nós já falamos isso, que Jesus, aqueles varões falaram com o pessoal, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então, teve uma forma que os discípulos viram Jesus ir até as nuvens, agora das nuvens até o trono eles não viram. E também o Senhor Jesus vindo do trono até as nuvens, a gente não está vendo, embora nós vamos ser arrebatados, né? Mas depois das nuvens até o Monte das Oliveiras novamente, que será de Apocalipse 14 até o 19. E Apocalipse 22, então, foi aquilo que nós vemos, que ele é o alfa e o ômega. É o encerramento de todo esse período e continua a eternidade, né? A eternidade passada e a eternidade futura. Pode passar, Joyce. Agora,
eu vou colocar, queridos, aí uma figura sobre, não sei se a Joyce, acho que ela vai conseguir colocar, um resumo também com figuras, né, falando sobre o livro de Apocalipse. Isso aí é o seguinte, queridos, isso aí... Não, tá vendo não, Joyce, tá vendo só um slide em cima do outro. Configurado. Não, mas não é, eu acho que não é esse, não, é aquela figura que eu passei para você, Joyce. É a figura que eu tentei colocar. Ver se ela consegue colocar aí para nós. Isso aí, queridos, como eu falei com vocês, há mais de 100 interpretações de Apocalipse, certo? O fato é que o que nós devemos nos apegar e prestar atenção é aquilo que Jesus falou. Lá, e que se encontra lá em Apocalipse 3, vamos ver se... Eu já vou colocar. Tá. Apocalipse 3, Jesus fala o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Então, a nossa posição diante de Apocalipse é da gente ficar vigiando, ficar alerta, porque Jesus vem. Jesus vem, nós não sabemos a hora, sabemos que ele está às portas, que ele está chegando. Então, nós precisamos ficar alertas e nos preparar, estarmos com a nossa mente, o nosso coração voltado para ele. É da mesma forma, ele falou lá em Lucas 21, então é isso que nós devemos guardar o nosso coração. E saber, então, que ele tem algo preparado para nós. Então, isso que é mais importante, porque, como nós falamos, não adianta a gente saber todas as profecias, ter o conhecimento intelectual, mas isso não fazer parte da nossa vida, não transformar a nossa maneira de agir. Lá em Lucas 21, 36, o Senhor Jesus fala o seguinte, olha, acautelai-vos... Ainda não, está branco, Joyce. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando... agora apareceu, Joyce. Orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, isso aqui é uma figura, queridos, para a gente poder entender um pouco, né, do Apocalipse, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que você aprendeu de outra forma, nós falamos que tem várias maneiras, né, de interpretar, temos os milenistas, os pós-milenistas, etc. Os pré-tribulacionistas, etc. Não tem problema nenhum, se você não concordar, não tem problema nenhum, queridos, porque o que é mais importante disso tudo é que a gente possa guardar o nosso coração, guardar a nossa vida e aguardar a volta do Senhor. Isso é que é o mais importante. E o que a gente tem que guardar no nosso coração, essa esperança bendita, que o Senhor vem nos resgatar e o futuro que nos aguarda. É por isso que o livro de Apocalipse foi escrito. Então, muitas coisas não estão claras ainda, não é? Uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. Isso não significa que as pessoas que interpretam diferente de nós estão erradas, estão equivocadas, não são cristãs, não creem na Bíblia, nada disso. Viu? Então, eu apresentei essa figura, que essa figura me ajudou muito a entender muitas coisas. E aí as irmãs olham e veem, né? Tem a fundação, tem a eternidade passada, a fundação do mundo, o nascimento do rei, que é o Senhor Jesus Cristo, 33 anos e meio, né? Quando ele vai, então, ele morre, ressuscita e é assunto ao céu, a partida do rei das nuvens até o trono. O trono é lá no capítulo 5 de Apocalipse, né? Aqui, então, fala a era da igreja. Essa figura aqui, ela está mostrando que o arrebatamento vai ser parcial. Os que estiverem prontos vão ser arrebatados antes. E os outros vão ser arrebatados depois. Eles vão passar por uma época de tribulação. Não pela grande tribulação. Certo? Pela grande tribulação, nenhum cristão vai passar, porque a grande tribulação é a ira de Deus derramada aqui na terra.
E Jesus Cristo já passou por essa ira de Deus ali na cruz do Calvário, quando houve aquelas 3 horas de trevas, o Senhor Jesus Cristo estava passando pela ira de Deus. Então, nos últimos 3 anos e meio, a tribulação são 7 anos, e nos últimos 3 anos e meio, nenhum cristão vai passar, certo? Então, aqui fala sobre o arrebatamento, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, certo? E vai haver o tribunal de Cristo, nós já falamos sobre isso também, esse tribunal de Cristo não é tribunal de perder salvação, nada disso, é um tribunal que vai ser como um acerto de contas em família, tá bom? Recebimento de galardão, etc. E depois, então, o Senhor Jesus Cristo vai vir, todo olho verá e toda língua vai confessar. Então, vai vir como um relâmpago. Então, são 2 formas. O Senhor Jesus Cristo, ele vai vir, e ele fala disso, ele vai vir numa hora que ninguém está esperando, ele vai vir numa hora que, quando a gente vai encontrar com ele nos ares, que ele vai vir secretamente, não é? O mundo só vai ver que desapareceram várias pessoas. E depois, então, nós vamos vir com ele. E ele vai pisar os pés dele no Monte das Oliveiras. Vai ser quando ele vai entrar no templo e vai, então, reinar durante 1000 anos, né? É o reino milenar do Senhor Jesus. Vai ser a manifestação do reino. O reino agora está oculto, né? Os cristãos, a igreja, ela é humilhada, ela é perseguida, mas vai haver um tempo que esse reino vai ser manifestado e nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo. E aí, então, vão ser novos céus, nova terra e a eternidade futura, que foi aquilo tudo que a gente viu a partir do capítulo 19 de Apocalipse. Então, é como eu estou falando com as irmãs, alguns irmãos creem que nós já estamos vivendo esses 1000 anos, desde que Jesus veio, que o reino dele foi implantado aqui na terra, já é esse reino milenar, certo? Outros creem que realmente o Senhor Jesus vai reinar mesmo, que 1000 anos vai ser um reino de paz, de prosperidade nesse mundo, o Senhor Jesus reinando ali de Jerusalém, tá bom? Então, tem diferenças de opiniões, e eu quero deixar bem claro aqui que realmente os irmãos que creem de forma diferente, eles são irmãos, são pessoas sérias, que amam o Senhor, mas isso aqui é só para dar uma ideia, um resumo bem resumido, para a gente poder entender um pouquinho, tá bom? Então, se alguém pensa assim diferente, se tem outra maneira, né, de ver, não tem problema nenhum. O que é mais importante é aquilo que eu falei, a gente ter o nosso coração preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente viver com nosso coração e a nossa mente voltada para Ele, então. Então, queridos, vamos orar para terminar. Eu creio que por hoje nós terminamos o livro de Apocalipse aqui. Eu sei que tem muitas coisas para a gente ver, mas a Edmeia, ela vai nos ajudar. Dia 9 de setembro ela vai voltar aqui nesse livro, e aí eu sei que vai complementar e vai falar mais ainda, né, para o nosso conhecimento, tá certo? Vamos orar então, terminando esse período. E depois a gente pode conversar mais um pouquinho, se as irmãs quiserem. Alguém podia orar para nós, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, né? Tudo que Ele tem prometido para nós, pela fidelidade dEle, o amor que Ele tem por nós. Alguém podia orar, por favor? Doutora Denise, pode orar? Pai querido, ó Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque, como o Senhor mesmo disse, eu sou o alfa e o ômega. E o Senhor pagou na cruz, Senhor, todas as nossas dívidas. Tudo foi consumado ali naquela obra da cruz, Senhor. E por isso nós podemos, Senhor, realmente receber essa palavra de esperança, essa palavra, Senhor, que nos diz qual será o nosso destino, Pai. Nós não estamos no vazio, no vácuo, na incerteza. Não, nós temos a certeza do nosso destino, Pai. Amém. Isso nós devemos a Ti. Glória ao Teu nome. Aleluia, Senhor. Que a Tua igreja realmente possa, Senhor, cumprir
tudo aquilo, Senhor, que o Senhor confiou a ela, tudo aquilo que o Senhor designou para ela. Sabemos que é o Senhor mesmo que vai, porque diz que o Senhor estaria à frente da sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Então, Amém. aleluia por isso também, Senhor. Aleluia ao teu nome por isso também. Senhor, nós só podemos agradecer por estar à disposição de nós todo esse conhecimento, todas essas profecias. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Amém. Senhor, pela Raquel, que nos proporciona, Senhor, esse estudo maravilhoso. Que o Senhor possa guardá-la, guardar sua família e todos os seus. Obrigado pela Joyce, que também se dispôs a fazer todos esses slides e estar aqui conosco. E que o Senhor abençoe, Pai, todos que estão aqui, todos possam realmente entronizar a sua palavra. É o que Amém. pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, irmãs. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu sei que com certeza tem muita dúvida, né, pergunta na cabeça das irmãs, como tem na minha também, mas eu creio que a maior importância é essa mesmo, como a Denise orou, né, que a gente possa cumprir o propósito do Senhor, sermos fiéis a Ele, né, com a graça dele mesmo, né, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Amém. Então, eu pensei, queridas, na próxima sexta-feira, se o senhor permitir, da gente olhar um pouquinho o livro de Daniel, o que vocês acham? Então, de Mateus 24 e 25. Daniel seria ótimo também, né, Raquel? Então, vamos olhar um pouquinho o livro de Daniel, e durante essa semana vocês podiam ler, são 12 capítulos, se não me engano, né? Um livro muito lindo. Ele realmente é o Apocalipse do Velho Testamento, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver um pouquinho no livro de Daniel, então, na próxima sexta-feira, se o senhor permitir, vai ser dia 19, não é isso? Amém. Então, vamos ler, então, para a gente caminhar mais um pouquinho, né, irmãs? Então, obrigada a todo mundo, Deus abençoe, um fim de semana cheio da graça e da presença de Jesus na nossa vida, né? Amém. Joia, obrigado, viu?